Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal, nessa reflexão diária de hoje, dia 13 de setembro, segunda-feira, dia de São João Crisóstomo, conhecido também como Boca de Ouro. O grande amigo de Deus e dos pobres, São João Crisóstomo, tem muito a nos ensinar. Tinha grande afeto para com os humildes e pequenos, assemelhando-se a Jesus em suas atitudes. Não tinha ambições, pois levava uma vida simples e modesta. Tinha firmeza em suas decisões. Foi mestre, pastor, verdadeiro do povo e de grande eloquência. Amava a Eucaristia. Também foi caluniado e exilado. Viveu entre os anos 350 e 407. Bendigamos ao Senhor pelo dom da vida de São João Crisóstomo. Ele era conhecido como Boca de Ouro porque ele era um dos maiores pregadores de seu tempo. Ele escreveu alguns tratados maravilhosos sobre o sacerdócio. Então, que São João Crisóstomo interceda a Deus por nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: "O oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga." Então, Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: "Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faze isto, e ele o faz." Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: "Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. O texto de hoje, ele é um texto que ele é visto nos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São os evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, nos quais o evangelho de Marcos ele é usado como base para o evangelho de Mateus e de Lucas. E o evangelho de Marcos, alguns historiadores acreditam na existência de um proto-evangelho, o primeiro evangelho, proto-primeiro. Então, um primeiro escrito dos evangelhos que se perdeu. Então, o evangelho de Marcos se baseou nesse proto-evangelho. E os outros dois evangelhos, de Lucas e de Mateus, se basearam no evangelho de Marcos. Sendo que tanto Mateus quanto Lucas, eles possuem similaridades porque eles resolvem problemas locais. Então, eles têm alguns textos que não se tem nos outros. Vou dar um exemplo. No Evangelho de Lucas, nós encontramos a famosa parábola do filho pródigo, que só se encontra em Lucas. Por quê? Porque ele tentava resolver um problema de sua comunidade. Então, ele se baseou no Evangelho de Marcos, escreveu para a comunidade lucana e acrescentou alguns textos resolvendo alguns problemas dele, problemas locais da comunidade de Lucas. O Evangelho de Mateus ele tem uma especificidade. Ele é escrito para judeus que se converteram ao cristianismo. Então, na figura de Jesus, é apresentado um Jesus judeu. Um Jesus que não veio revogar a lei, um Jesus que veio dar cumprimento perfeito à lei. Tanto que, no Evangelho de Mateus, a expressão, ao se referir ao reino, se diz reino dos céus e não reino de Deus, porque não se poderia usar o nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Elohim Zebaot, o Jeová. Então, o Evangelho de Mateus, ele usa uma especificidade.
ele vai fazer o quê? Reino dos céus. Já no Evangelho de Lucas, é reino de Deus, porque Lucas escreve para pagãos. Então, só algumas similaridades, alguns conhecimentos para vocês entenderem as Sagradas Escrituras. Então, os sinóticos, os 3 textos, os 3 evangelhos se convertem para um. Então, eles são muito similares, por isso que eles se chamam sinóticos. Esse texto de hoje nos apresenta algumas coisas importantes. Primeiro, um pagão que vive no meio dos judeus e que é estimado pelos judeus. Veja bem, ele é um centurião romano, ele é um oficial romano. Lembro a vocês, queridos irmãos e irmãs, que os judeus odiavam os romanos. Eles esperavam a vinda do Messias para que o Messias expulsasse os romanos do meio deles. Mas especificamente, esse oficial romano é querido pela comunidade de Cafarnaum. Ele é estimado, a expressão utilizada. Ele é um homem estimado, que ajudou os judeus, construiu uma sinagoga para eles. Portanto, ele era querido pelos anciãos do povo, que eram aquelas pessoas de idade avançada que eram estimados, eram obedecidos, eram ouvidos pela massa da população, pela grande população. Eram os líderes naturais, né, da população local. Portanto, este homem, um pagão romano, é estimado pelos judeus. Os judeus pedem um favor a Jesus. Aqui chama a atenção isso, para ver o grau de importância que esse oficial romano tinha para a comunidade, para a cidade de Cafarnaum. Outra coisa que nos chama a atenção, o carinho que este oficial tem pelo seu empregado. Não deveria ser qualquer empregado. Provavelmente deveria ser um secretário, um empregado direto, tinha contato direto com ele, né? Ao ponto de ele suplicar aos anciãos de Cafarnaum que pedissem a Jesus, que intermediassem, né, esse encontro com Jesus, por causa deste seu empregado. Portanto, é alguém que ele estima muito. Terceiro aspecto importante do texto: Jesus ouve os anciãos do povo e se dirige para realizar a cura. Ele vai ao encontro deste empregado para curá-lo. Só que a atitude do oficial romano surpreende Jesus. E é interessante que a frase dele, em Lucas não fica muito claro. E acho que em Mateus fica mais. A expressão, a palavra dele, a frase dele é tão marcante que nós repetimos a mesma frase em toda a Santa Missa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dizei uma só palavra e eu serei salvo. Se eu não me engano, essa frase está em Mateus. Posso estar enganado. Aqui não aparece claramente essa frase, porque devido às interpretações, né, quando os textos foram escritos, cada um acabou dando uma interpretação, usando algumas palavras de maneira diferente. A fé daquele homem no poder de Jesus. Ele não se achava digno de receber um homem de Deus, um profeta em sua casa. Um homem consciente dos seus pecados e das suas limitações. Entretanto, um homem confiante naquele judeu que realizava milagres. Eu não sou digno de que entreis em minha casa. Entretanto, diz uma só palavra. Eu tenho certeza que o meu funcionário, que o meu empregado estimado ficará curado. E Jesus se espanta e diz: eu vos declaro que nem mesmo em Israel, que é o povo escolhido, que é o povo da aliança, encontrei tamanha fé. E volto a dizer, a profissão de fé deste oficial romano foi tão importante, tão marcante para a história do cristianismo, que ele entrou na celebração do corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, na Eucaristia, na celebração da Santa Missa. O que fica para nós do texto de hoje? Algo extremamente importante.
a fé em Jesus. A fé que nós temos que ter é a fé desse oficial romano. A bondade desse oficial romano. Ele não pediu por ele pediu pelo seu funcionário. Ele nem pediu pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe. Ele pediu para um funcionário. Veja a bondade do coração deste homem. Se fosse outro, é um funcionário. Para que eu vou incomodar alguém? Vou ficar devendo um favor a alguém por causa de um funcionário? Trata dele. Se ele vier morrer, paciência. Está cheio de gente aí para contratar. Este homem não. É um cristão sem ser cristão. E aqui é algo que nos chama a atenção, hein? Eu já falei isso em outras oportunidades e repito aqui. No reino dos céus, nós vamos encontrar muitos ateus que se declaram ateus neste mundo no reino dos céus. E pode ser que a gente não encontre muitos cristãos lá dentro. Porque tem muita gente que se afirma ateia, que realiza obras de bondade, de caridade, de amor para com o próximo de maneira muito mais eficiente do que muitos cristãos. Portanto, ser cristão, ser batizado, não é garantia de céu, não. Nós somos predestinados ao céu. Agora, a entrada lá, lembremos que é a porta estreita. E a porta estreita é o Mestre. Nós temos que passar por ele para entrar no reino dos céus. E para passar por ele, temos que aderir ao seu projeto, ao Evangelho. Então, que possamos compreender e ter a fé deste homem, que mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo discípulo de Jesus, demonstrou muito mais fé do que até mesmo os seus discípulos. Que nós possamos ter no nosso coração duas coisas que esse homem nos apresentou. Primeiro, um coração bom, bondade. Amor pelo outro. Amor por quem nos ajuda, amor por quem nos serve. Amor por quem nos auxilia. Gratidão seria a melhor palavra. E segundo, fé. Fé de que o Senhor pode nos curar de todos os males. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.